Olá, internauta, Dom Luiz. Vamos então, gente, para o nosso sexto áudio sobre linguagem corporal. Bom, como eu falei no áudio anterior, a maioria dos nossos gestos não tem significados universais que sejam os mesmos para todos, ok? Entretanto, gente, existe uma espécie de dicionário para a maioria da linguagem corporal das pessoas. Em geral, usaremos os mesmos gestos todas as vezes em que tivermos determinado humor, ainda que ninguém mais use esse gesto particular. Então, não dê muito crédito às suas interpretações da linguagem corporal de alguém no primeiro encontro. O que você tem que fazer? Observar, por exemplo, que a perna esquerda dela está se mexendo, mas evite interpretar isso imediatamente como um sinal de que ela está nervosa, a menos que haja outras indicações para isso. Algum tempo depois, você aprenderá a associar os movimentos e poses de algumas pessoas e emoções e pensamentos específicos. Tem pessoas, gente, que está o tempo inteiro, notou uma particularidade, o tempo inteiro com as mãos no bolso, né? Ou então o tempo inteiro com os braços cruzados, tem que observar isso, né? Então, não necessariamente aquilo quer dizer algo, porque ela é o costume dela, já está naquela posição a maior parte do tempo, tá? Então tem que observar o que ela faz fora disso, tá bom? Talvez a perna esquerda realmente tenha sido um sinal de nervosismo, mas ainda assim, esse princípio apenas seria aplicado aqui, não necessariamente revelando algo sobre outra pessoa. Todos nós, gente, nos expressamos de forma especial. Depois que tiver algum conhecimento da leitura da linguagem corporal dos outros, você perceberá que está ficando muito melhor ao prever o que alguém está prestes a dizer. Você estará lendo mentes. Conforme o corporal da pessoa, você já imagina o que ela vai falar. Ao começar, aliás, quem de vocês nunca aconteceu isso, né? De você antecipar o que a pessoa vai falar e você, ô louco, batata. Pensei nisso agora, ele falou. Então, às vezes, inconscientemente, você observou, o seu inconsciente observou a linguagem corporal da pessoa, né? Tem duas formas, ou você recebeu telepaticamente, ou você observou inconscientemente a linguagem corporal da pessoa, tá? Então, ao começar a observar os outros de um jeito novo, você também logo passará a perceber mudanças neles. Mudanças que, embora você não consiga imitar, porém podem oferecer muitas informações sobre como eles se sentem e no que estão pensando. Você vai perceber prontamente coisas como mudança no tom da pele, né? Quando sentimos medo, o nosso rosto costuma, né, ficar mais pálido. Quando enrubescemos, não precisa ser nas bochechas. O enrubescimento também pode ser observado no alto da orelha, testa ou maxilar. Você notará quando as pupilas de alguém dilatarem, um sinal de interesse e envolvimento. E haverá mais sobre isso adiante, tá? Apenas quero avisar que você logo começará a notar coisas que antes não acreditaria serem possíveis de se ver. O que fazer quando alguém está obviamente usando linguagem corporal que indica bloqueio ou distanciamento? Você o espelha também? Não há, gente, consenso sobre essa questão. Alguns acham uma ideia péssima, outros a recomendam. Aqueles que a recomendam alegam que, já que um dos motivos pelo qual estabelecemos empatia, em primeiro lugar, é eventualmente guiar a outra pessoa, você deve conquistar a empatia através da imitação da sua linguagem corporal e depois, gradualmente, mudar sua linguagem corporal de modo a abri-la e torná-la mais positiva. Assim é possível causar uma mudança no outro. É uma boa ideia, mas acho que é preciso considerar o contexto. Se houver tensão no ar, é possível fazer melhor do que espelhar a linguagem corporal de bloqueio. Há tantas outras coisas que você pode fazer para conseguir empatia. Cruzar os braços pode não ser a melhor ideia. Contudo, se não houver outros sinais de que realmente é um caso de linguagem corporal de bloqueio, espelhá-la pode fazer sentido, como eu disse. Braços cruzados poderiam simplesmente indicar
que está frio no ambiente, tá bom? Tem que observar isso. Um dos motivos, gente, para estabelecer a empatia conscientemente, como falei, né, permitir que você guie outra pessoa para um estado mental desejado. Funciona porque desejamos seguir um ao outro quando ocorre empatia. O preço de não agir assim, gente, é a destruição da empatia e, inconscientemente, faríamos quase qualquer coisa para evitar isso. Um bom exemplo do quanto pode ser útil ser capaz de guiar alguém é aquela situação em que você consegue transformar a linguagem corporal de bloqueio de alguém em uma linguagem mais aberta, como já mencionei há pouco, né? Lembre-se de que você não está apenas transformando a linguagem corporal, você está transformando toda a atitude da pessoa. Elas estão conectadas, se lembra? O que acontece com o corpo também acontece com a mente. Outro uso, gente, bastante prático é transformar estados negativos de amigos e entes queridos. É um método terapêutico clássico que você mesmo pode usar facilmente. É útil quando seu amigo estiver muito triste, sem um motivo especial. Talvez seja uma segunda-feira chuvosa, na última semana, antes do dia do pagamento, né? Vá em frente e espelhe a linguagem corporal da pessoa. Não expressa as emoções negativas com o seu corpo do mesmo modo que o seu amigo. Não é a sua intenção deixá-lo ainda mais triste. O que você quer é o suficiente para criar empatia e deixar claro que você entende a sua situação. Depois de estar certo de que existe empatia, permita gradualmente, gradativamente, que a sua linguagem corporal se abra e torne-se mais positiva. Endireita as costas, abre os gestos, afasta os braços do corpo e começa a sorrir. Em todos os passos, observe se seu amigo está seguindo você na mudança. Se ele se extraviar e a sua orientação não estiver mais sendo assimilada, você pode recuar um passo e reconquistar a empatia. Conduzir alguém em uma situação de empatia é como dar 2 passos adiante e outro para trás, tá? Após conseguir uma mudança suficiente na linguagem corporal do outro, você terá mudado o humor dele da mesma maneira. A tristeza terá se dissipado. É impossível, gente, ficar triste se você erguer as costas, elevar o queixo e sorrir. Experimenta isso para você ver, né? Se você deixar ficar ereto, costa ereta, né? Costa reta, assim, elevar o queixo e sorrir, daqui a pouco acabou a tristeza. Mas lembre-se, nunca faça isso com alguém que tem um problema real. Uma pessoa de luto, por exemplo, precisa permanecer assim por algum tempo. O pesar, gente, é uma situação em que conservamos energia e processamos mentalmente os eventos que causaram a emoção. Se você praticar esses exercícios com alguém que esteja vivenciando um pesar genuíno, o processamento mental necessário para que ele prossiga, será bloqueado. Nesses casos, é melhor deixar a pessoa em seu estado triste, porém necessário, tá? Mas como eu disse, para alguém puramente de baixa astral é perfeito, ok? Vamos lá, um exercício de observação, gente. Quando você for a um restaurante, observe como as pessoas, em uma situação de empatia, seguem e conduzem umas às outras. Encontre um casal ou grupo de amigos que pareçam ter um relacionamento íntimo, próximo e bem estabelecido. Observe só como eles se revezam, seguindo e conduzindo a linguagem corporal de cada um enquanto conversam. Um imita o outro, gente, ainda que inconscientemente. Quando você tem muita empatia com a pessoa, seu melhor amigo, por exemplo, você imita ele até na forma de andar. Isso é inconsciente. Você começa a falar os jargões que ele fala, até o tipo de conversa, a gíria, até o timbre de voz fica parecido, né? Pode observar. Você também pode tentar localizar pessoas que se sentem da mesma forma que aqueles sentados próximos a ela. Ou tente notar quem se conhece e quem não se conhece num ônibus, bonde ou metrô cheio. Uma dica: procure aqueles que estejam sentados e se movimentando do mesmo jeito. Ainda que eles não estejam exatamente perto um do outro,
o padrão será óbvio para você, tá? Vou deixar aqui um exercício para os tímidos, gente. Você pode praticar esses exercícios se estiver um pouco intimidado pela ideia de imitar uma pessoa com quem estiver conversando. Assista a um programa de entrevista ou um debate de televisão. Sente-se na mesma posição e mova-se do mesmo modo que a pessoa entrevistada. Você vai perceber que sabe mais ou menos o que ela falará antes mesmo que ela fale. Isso não é particularmente surpreendente? Afinal, ela está sentada assim porque está pensando certas coisas. Se você seguir os movimentos e a posição dela, você iniciará humores e processos mentais parecidos em si mesmo. Preste atenção a como as suas emoções e a sua percepção de si mesmo mudam à medida que você adota posturas corporais diferentes. Gerar empatia à distância. Se estiver num espaço público ou em um outro ambiente social, você pode escolher alguém com quem não tenha contato direto, alguém na outra extremidade da sala e começar a se adaptar à linguagem corporal dessa pessoa. Não se surpreenda se a pessoa não demorar a perguntar se vocês se conhecem de algum lugar. Já fiz isso muitas vezes. Espera-se que ela julgue você familiar, já que você é a própria imagem dela refletida. Nunca aconteceu de alguém chegar em você e perguntar, putz, te conheço de algum lugar? Às vezes a sua linguagem corporal está parecida com ela inconscientemente. Você está imitando e não percebe. Então você deve escolher alguém com quem não se importe em conversar, não alguém desejável. Esse é um método, gente, secreto para se aproximar das pessoas com quem você gostaria de conversar, mas é muito tímido para tanto e despertar o interesse delas. Um bom modo, gente, de se livrar da sensação de que essa pessoa perceberá o que você está fazendo é fazer com que ela fale sobre si mesma. Depois comece a espelhar a linguagem corporal dela descaradamente, enquanto emite ruídos de concordância com aham e sim. Observe como ela nem está prestando atenção ao que você está fazendo. Quando falamos sobre nós mesmos, ou estamos muito irritados, nós nos desligamos do mundo. Falamos sobre nós mesmos para nós mesmos, conosco, e raramente percebemos qualquer coisa que alguém esteja fazendo, tá? Gente, no começo, você pode se sentir perturbado por um sentimento de que é tudo muito artificial, de que simplesmente não é você. É isso mesmo, nesse caso não é você. O sentimento artificial é apenas uma questão de adquirir o hábito. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, a conexão entre executar o movimento circular com o pedal e ir para frente era completamente artificial em princípio, né? Mas depois você aprendeu como fazer e finalmente chegou ao quarto estágio de aprendizagem. Andar de bicicleta tornou-se uma das suas habilidades internalizadas e inconscientes. Tornou-se parte de você. As suas habilidades práticas para estabelecer empatia podem se tornar uma parte natural de você do mesmo jeito. Tudo o que você precisa para adquirir o hábito é começar a fazer. Ok, gente? Até o próximo áudio. Então, internauta, esse é só sobre empatia. E quem quiser o curso completo, porque tem muito mais, gente. Esse é só sobre empatia, né? Esse é um curso completo de linguagem corporal, de você ler a mente da pessoa, observando os gestos, né? E as expressões, né? Então tem muitas técnicas, né? Esse é só o início, são um total de 49 áudios, né? Alguns de 20 minutos, de 15, no mínimo 10 minutos. Se quiser fazer, é só contactar valores simbólicos, né? 41 999 38 8577. Namastê.